A noite caía sobre a colina, tingindo o céu de tons sombrios e envolvendo a mansão abandonada em um manto de mistério. Os jovens exploradores, com seus corações acelerados pela adrenalina da aventura, se aproximavam lentamente, seus passos ecoando no chão de pedra. A brisa gelada sussurrava segredos antigos, enquanto a mansão os observava silenciosamente, suas janelas parecendo olhos vigilantes na escuridão. Ana, corajosa e determinada, liderava o grupo, seguida por Lucas, o cético que escondia um medo profundo do desconhecido, e Sofia, a sensível e intuitiva que buscava respostas para os enigmas do passado. Cada um carregava consigo seus próprios demônios interiores, alimentados pelas histórias macabras que circulavam sobre a mansão dos pesadelos. Ao cruzarem o portão enferrujado, uma sensação de opressão se abateu sobre eles, como se o próprio ar estivesse impregnado de lembranças sombrias. A mansão se erguia imponente diante deles, suas paredes de pedra desgastadas pela passagem do tempo e do abandono. O crepúsculo lançava sombras sinistras que dançavam nas paredes, criando ilusões fugazes que desafiavam a razão. Com lanternas tremeluzentes iluminando o caminho, os jovens adentraram a mansão, seus passos ecoando nos corredores vazios. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco de suas próprias vozes sussurrantes. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto Lucas tentava manter a compostura e Sofia buscava sinais do sobrenatural que habitava aquele lugar. Enquanto exploravam os aposentos empoeirados e os salões decadentes, a mansão parecia se fechar sobre eles, como se seus segredos estivessem prestes a ser revelados. Um retrato antigo na parede parecia observá-los com olhos vazios, e o tic-tac de um relógio quebrado ecoava como um aviso silencioso. A atmosfera era pesada, carregada de uma energia ancestral que os envolvia em um abraço gelado. Com o coração acelerado, os jovens continuaram a explorar, cada canto escuro e cada passagem estreita revelando novos mistérios e enigmas a serem desvendados. A mansão dos pesadelos guardava segredos que desafiavam a lógica e a razão, e os exploradores sabiam que adentrar aquele lugar era apenas o primeiro passo em direção a um destino incerto e perigoso. Enquanto os jovens exploradores adentravam os corredores sombrios da mansão, um sentimento de inquietação pairava no ar, como se as paredes antigas guardassem segredos inconfessáveis. Luzes oscilantes e sombras dançantes criavam ilusões fugazes, desafiando a percepção dos exploradores e instigando seus medos mais profundos. Ana, determinada a desvendar os mistérios da mansão, vasculhava cada canto e recanto em busca de pistas sobre o passado sombrio do local. Enquanto isso, Lucas, o cético que agora se via envolto em uma aura de desconforto, tentava disfarçar seu medo crescente, e Sofia, com sua intuição aguçada, captava vibrações inexplicáveis que ecoavam pelos corredores vazios. Objetos antigos empoeirados jaziam esquecidos nos cômodos abandonados, testemunhas silenciosas de uma época perdida. Livros mofados, retratos desbotados e móveis que rangiam ao menor toque contavam histórias de uma família atormentada por segredos inconfessáveis. Os jovens sentiam-se como intrusos em um mundo esquecido pelo tempo, onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança macabra. Ao examinarem os diários antigos encontrados em uma escrivaninha empoeirada, os exploradores se viram imersos nas histórias perturbadoras de uma família que habitara a mansão séculos atrás. Relatos de tragédias, desaparições misteriosas e pactos sombrios ecoavam pelas páginas amareladas, lançando uma luz sinistra sobre o passado obscuro daquela morada abandonada. Enquanto a noite avançava e a tempestade rugia lá fora, os jovens sentiam-se cada vez mais enredados na teia de mistérios que envolvia a mansão dos pesadelos. Sussurros inquietantes pareciam ecoar pelas paredes de pedra, como se o próprio edifício estivesse vivo e observando atentamente seus intrusos. Uma sensação de paranoia se apoderava deles, fazendo com que cada sombra se transformasse em uma ameaça iminente. Com o coração acelerado e os sentidos aguçados, os exploradores continuavam sua busca implacável por respostas, sem saber que estavam prestes a desencadear forças além de sua compreensão. Os mistérios da mansão dos pesadelos estavam prestes a ser revelados, desafiando suas noções de realidade e colocando-os diante de um destino incerto e aterrador.
À medida que os jovens exploradores adentravam mais fundo nos labirínticos corredores da mansão, uma sensação de opressão crescente os envolvia, como se as próprias paredes sussurrassem segredos inomináveis. Cada passo ecoava como um eco sinistro, levando-os a um lugar onde a realidade se fundia com a imaginação, onde o medo e a coragem se entrelaçavam numa dança perigosa. Ana, com sua determinação inabalável, liderava o grupo com uma mistura de curiosidade e temeridade, seu coração pulsando ao ritmo da incerteza. Lucas, o cético agora confrontado com o inexplicável, sentia um calafrio percorrer sua espinha, enquanto Sofia, com sua intuição aguçada, detectava presenças ocultas que os observavam na penumbra. Em um dos aposentos mais sombrios da mansão, os exploradores depararam-se com um espelho antigo, cujo reflexo distorcido parecia esconder segredos profundos. Enquanto observavam suas próprias imagens refletidas de forma distorcida, uma sensação de vertigem os envolveu, como se o espelho fosse uma passagem para outra dimensão, onde a realidade se desfazia em ilusões perturbadoras. Uma presença invisível parecia pairar sobre eles, sussurrando palavras indistintas em seus ouvidos e provocando arrepios na pele. Sombras dançantes se contorciam nas paredes, tomando formas grotescas e ameaçadoras, como se o próprio ambiente respondesse aos medos e anseios dos intrusos ousados que se aventuravam naquela morada amaldiçoada. Enquanto a tempestade rugia lá fora, os jovens sentiam-se enredados em uma teia de influências sobrenaturais que desafiavam sua sanidade. O passado e o presente se entrelaçavam de forma perturbadora, revelando segredos que deveriam permanecer ocultos, enquanto o chamado das sombras ecoava pelos corredores, atraindo-os para um destino incerto e perigoso. Com o coração apertado pelo medo e a mente turvada por visões inexplicáveis, os exploradores se viram diante de uma encruzilhada sombria, onde escolhas erradas poderiam selar seus destinos de forma irrevogável. A mansão dos pesadelos revelava-se como um palco de horrores ancestrais, onde o mal espreitava em cada sombra e o desconhecido aguardava pacientemente por suas almas incautas. Enquanto os jovens exploradores adentravam os recônditos mais sombrios da mansão, a atmosfera de terror se intensificava, envolvendo-os em um véu de suspense e perigo iminente. Cada passo ecoava como um aviso sussurrado, alertando-os sobre os segredos ocultos que aguardavam para serem revelados. Ana, determinada a desvendar a verdade por trás dos mistérios da mansão, sentia seu coração pulsar com uma mistura de medo e coragem, sua mente ávida por respostas que desafiassem a lógica. Lucas, o cético que agora se via confrontado com o inexplicável, lutava para manter sua racionalidade diante das forças sobrenaturais que pareciam se agitar ao seu redor. Sofia, com sua intuição aguçada, detectava energias ancestrais que permeavam as paredes da mansão, revelando um passado sombrio que clamava por redenção. Em um salão esquecido, os exploradores depararam-se com um quadro antigo, cuja imagem retratava uma figura enigmática envolta em sombras. Os olhos do retrato pareciam seguir seus movimentos, como se a própria pintura guardasse segredos insondáveis que clamavam por serem desvendados. Enquanto contemplavam a obra macabra, uma sensação de inquietude os envolveu, como se a presença retratada ali estivesse viva e os observasse com olhos famintos. À medida que a noite avançava e a tempestade rugia lá fora, os jovens exploradores se viram diante de revelações perturbadoras que desafiavam sua compreensão do mundo. Segredos antigos se desenrolavam diante deles, revelando pactos sinistros, tragédias esquecidas e uma maldição ancestral que pairava sobre a mansão como uma sombra eterna. Em meio a visões fantasmagóricas e vozes sussurradas, os exploradores se viram obrigados a confrontar seus medos mais profundos e encarar a verdade obscura que se escondia nos cantos mais sombrios da mansão dos pesadelos. Cada revelação os aproximava perigosamente do abismo do desconhecido, onde o mal aguardava pacientemente por sua entrega. Enquanto a mansão se agitava com forças além da compreensão humana, os jovens exploradores se viram diante de um dilema terrível: continuar sua busca pela verdade e arriscar-se a despertar forças que não podiam controlar, ou recuar e abandonar os segredos que os consumiam dia após dia. À medida que os jovens exploradores adentravam os recantos mais sombrios da mansão, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia tornar-se tênue, permitindo que forças ocultas se manifestassem de forma cada vez mais intensa. Cada corredor escuro, cada sala silenciosa, ecoava com a presença inquietante de entidades além da compreensão humana. Ana, determinada a desvendar os segredos que assombravam a mansão,
sentia seu coração pulsar com uma mistura de coragem e temor, sua mente aguçada buscando respostas que desafiassem a própria existência. Lucas, o cético agora confrontado com evidências do sobrenatural, lutava para manter sua racionalidade diante das manifestações inexplicáveis que testavam seus limites. Sofia, com sua intuição aguçada, captava os murmúrios das sombras que dançavam ao redor do grupo, como se tentassem comunicar segredos antigos que se recusavam a ser esquecidos. Em um salão esquecido, os exploradores depararam-se com uma caixa antiga, adornada com símbolos arcanos e entalhes sinistros. Ao abri-la, uma névoa escura se ergueu, envolvendo-os em uma dança macabra de sombras que pareciam ganhar vida própria. Figuras indistintas e rostos pálidos emergiam da escuridão, sussurrando palavras antigas e profecias sombrias que ecoavam na mente dos intrépidos aventureiros. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a mansão parecia pulsar com uma energia antiga e malévola, como se os próprios alicerces do edifício guardassem segredos que desafiavam a própria realidade. O passado e o presente se entrelaçavam de forma perturbadora, revelando mistérios que os exploradores mal podiam conceber em seus sonhos mais sombrios. À medida que a noite avançava e as sombras se alongavam, os jovens se viram enredados em uma teia de intrigas e perigos sobrenaturais que ameaçavam consumir suas almas. Cada passo adiante os aproximava perigosamente do abismo do desconhecido, onde o mal aguardava pacientemente por sua entrega. Enquanto a dança das sombras se intensificava ao redor deles, os destemidos exploradores se viram diante de um dilema terrível: confrontar as forças ocultas que os cercavam ou sucumbir à escuridão que os espreitava em cada canto da mansão dos pesadelos. À medida que os jovens exploradores adentravam os recônditos mais obscuros da mansão, a presença do mal parecia se intensificar, envolvendo-os em uma teia de intriga e perigo que desafiava sua própria sanidade. Cada passo era uma dança perigosa com as sombras que se moviam ao seu redor, sussurrando segredos antigos e promessas sinistras que ecoavam na escuridão. Ana, determinada a desvendar os mistérios que envolviam a mansão, sentia-se como uma peça em um jogo sombrio, onde as regras eram ditadas por forças além da compreensão humana. Lucas, o cético agora confrontado com a realidade do sobrenatural, lutava para manter sua mente clara diante das provas que desafiavam sua visão de mundo. Sofia, com sua intuição aguçada, detectava a presença de uma entidade antiga que parecia observá-los com olhos famintos, aguardando o momento propício para se manifestar. Em um aposento esquecido, os exploradores encontraram um antigo diário, cujas páginas desgastadas narravam um pacto feito há séculos atrás por uma família atormentada por desejos obscuros e ambições malignas. À medida que liam as palavras manchadas de sangue, uma sensação de opressão os envolvia, como se a própria mansão reagisse à revelação dos pecados antigos que ali haviam sido cometidos. Enquanto a tempestade rugia lá fora, os jovens se viram diante de uma encruzilhada sombria, onde o passado e o presente se entrelaçavam de forma perturbadora. Segredos há muito enterrados emergiam à luz, revelando uma teia de traições e sacrifícios que lançava uma sombra sinistra sobre a mansão dos pesadelos. À medida que a noite avançava e as sombras se alongavam, os exploradores se viram enredados em um jogo de poder e intriga que ultrapassava os limites da razão. Cada escolha era uma aposta arriscada, cada passo adiante os aproximava perigosamente do abismo do desconhecido, onde a escuridão aguardava pacientemente por sua rendição. Enquanto o pacto sombrio se desenrolava diante deles, os destemidos exploradores se viram diante de um dilema terrível: em desvendar a verdade por trás do pacto e enfrentar as consequências, ou recuar e abandonar os segredos que os consumiam dia após dia. À medida que os jovens exploradores se viam diante do desfecho iminente de sua aventura na mansão dos pesadelos, a tensão no ar era palpável, carregada com a promessa de revelações finais e redenções derradeiras. Cada passo adiante era uma dança perigosa com as sombras que os cercavam, cada olhar lançado para trás evocava memórias de horrores que desafiavam a compreensão humana. Ana, determinada a desvendar os segredos que assombravam a mansão, sentia seu coração pulsar com uma mistura de coragem e temor, sua mente aguçada buscando respostas que pudessem libertar as almas atormentadas que habitavam aquele lugar. Lucas, o cético agora confrontado com a realidade do sobrenatural, lutava para reconciliar sua razão com as forças além de sua compreensão. Sofia, com sua intuição aguçada, guiava o grupo em direção à luz que prometia dissipar as sombras que os envolviam. Em um salão esquecido,
os exploradores se viram diante de um altar antigo, onde a presença de uma entidade sombria aguardava pacientemente por sua redenção. Cada passo em direção ao altar era uma renúncia ao medo, uma aceitação do destino que os aguardava além do véu que separava o mundo dos vivos dos mortos. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a mansão parecia pulsar com uma energia antiga e redentora, como se os próprios alicerces do edifício guardassem a chave para libertar as almas aprisionadas em seu interior. O passado e o presente se entrelaçavam de forma harmoniosa, revelando verdades que os exploradores mal podiam conceber em seus sonhos mais luminosos. À medida que a noite avançava e as sombras se dissipavam, os destemidos exploradores se viram diante de um momento de escolha crucial e aceitar a redenção que lhes era oferecida ou sucumbir às trevas que os espreitavam em cada canto da mansão dos pesadelos. Cada olhar era um convite para a transformação, cada gesto uma promessa de renascimento. Enquanto a redenção das sombras se desenrolava diante deles, os jovens se viram unidos em um pacto silencioso, uma aliança que transcendia o tempo e o espaço, prometendo libertar as almas aprisionadas e restaurar a paz à mansão dos pesadelos. E assim, sob a luz que rompia as nuvens tempestuosas, os exploradores deixaram para trás a mansão dos pesadelos, levando consigo as lições aprendidas e as memórias transformadoras que os acompanhariam para sempre. Laura, uma menina extremamente curiosa, certo dia apertou os braços contra o peito, observando a fachada antiga e desgastada da casa. A pintura descascada e as janelas empoeiradas davam à construção uma aparência sombria, mas sua mãe estava radiante ao lado dela. "Não é incrível?", disse sua mãe, empolgada. "Tanta história aqui. A gente pode realmente recomeçar." Para Laura, a palavra recomeçar soava vazia. A mudança repentina para aquela casa isolada, herdada de um tio distante que ela mal conhecia, parecia mais um escape do que um novo começo. Desde o divórcio dos pais, tudo em sua vida tinha sido marcado pela solidão. A cidade nova, a escola nova, tudo parecia apenas mais uma etapa dessa sensação de isolamento crescente. Atravessando o hall de entrada, Laura notou o cheiro de mofo que impregnava o ar. O piso de madeira rangia a cada passo, e os móveis antigos pareciam pertencer a um tempo esquecido. Enquanto sua mãe inspecionava a cozinha, Laura subiu a escada de madeira em direção ao sótão, o único lugar que parecia suficientemente afastado para lhe oferecer a privacidade que tanto desejava. O sótão era escuro e claustrofóbico, com pequenas janelas que mal deixavam a luz do fim de tarde entrar. Ao percorrer o espaço, seus olhos se fixaram em um grande espelho encostado em uma das paredes. Sua moldura de madeira entalhada era complexa, empoeirada, mas ainda intacta. O espelho parecia fora de lugar ali, como se não pertencesse ao restante da casa, que exalava um ar de decadência. Por um momento, Laura parou em frente ao espelho. Sua própria imagem refletida parecia estranha, ligeiramente distorcida pela camada de poeira na superfície. Ela franziu a testa, sem saber dizer ao certo o que a incomodava naquela visão. "Você quer que eu limpe isso para você?" A voz de sua mãe a surpreendeu, vinda da escada. Laura balançou a cabeça. "Não, e eu vou cuidar disso depois." Sua mãe lançou um olhar rápido ao espelho, depois deu de ombros e voltou para os andares de baixo. Laura permaneceu ali por mais alguns instantes, incerta. Havia algo desconcertante na forma como o espelho parecia sugar a pouca luz do ambiente, tornando seu reflexo mais sombrio, quase opaco. Decidiu afastar o pensamento e foi desempacotar suas coisas, tentando ignorar a sensação de que algo a estava observando. Naquela noite, deitada em seu novo quarto no sótão, Laura se revirou na cama, incapaz de dormir. A escuridão era quase total, exceto por um pequeno feixe de luar que entrava pela janela e se refletia no espelho empoeirado. Seus olhos voltavam involuntariamente para o objeto, como se algo nele a chamasse. Ela sabia que era irracional, mas a sensação de inquietação crescia. Por fim, fechou os olhos com força, decidida a não se deixar levar por bobagens. Mas, ao mergulhar em um sono inquieto, uma imagem permaneceu em sua mente, o reflexo escuro e distorcido de si mesma, vagamente visível através da poeira acumulada no vidro.
e algo, e mais ao fundo, uma sombra que ela não conseguia definir. Nos dias seguintes, Laura tentou se ajustar à nova rotina, mas a sensação de desconforto que sentiu ao chegar a casa não a deixava. Sua mãe, sempre ocupada com o trabalho e as tarefas domésticas, não notava o quanto Laura se isolava cada vez mais no sótão. E o espelho, e ele continuava lá, imponente, como uma presença indesejada que ela tentava ignorar. Certa tarde, enquanto terminava de arrumar o quarto, Laura decidiu finalmente limpar o espelho. Pegou um pano úmido e começou a remover a camada grossa de poeira que cobria a superfície. Com cada passada, o reflexo ficou mais nítido. Ao se olhar mais de perto, uma sensação estranha a percorreu. O espelho não estava apenas refletindo sua imagem. Parecia que o fundo do reflexo, o espaço ao redor, era ligeiramente diferente do que deveria ser. Ela afastou o pensamento, tentando racionalizar. Talvez o vidro estivesse deformado pelo tempo. Era um espelho antigo, afinal. No entanto, à noite, os reflexos começaram a se tornar mais perturbadores. Naquela noite, depois de uma tentativa fracassada de estudar, Laura se jogou na cama, cansada, mas incapaz de dormir. Mais uma vez, o espelho parecia atrair seu olhar. O luar fraco entrava pela janela, refletindo levemente na superfície polida. Ela o observou de relance, apenas para ter certeza de que tudo estava no lugar. Mas não estava. Uma sombra passou pelo fundo do reflexo, rápida demais para ser uma ilusão causada pela luz. Laura se sentou na cama, com o coração acelerado. Ela fixou os olhos no espelho, esperando ver qualquer movimento. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave do vento lá fora, que fazia as folhas das árvores roçarem nas janelas. No entanto, no espelho, havia algo, e uma figura quase invisível que parecia se mover ao fundo, indistinta, mas presente. Ela piscou várias vezes, mas a imagem persistia, como um borrão de escuridão no canto da sua visão. Em pânico, levantou-se e caminhou até o espelho, parando a poucos centímetros da superfície. Tudo parecia normal. Apenas o reflexo dela mesma, cansada e confusa, a encarava de volta. Laura respirou fundo e voltou para a cama, decidida a não ceder ao medo. Talvez fosse o cansaço. Talvez estivesse estressada por causa da mudança, da escola nova. Fechou os olhos e tentou dormir, mas a sensação de que estava sendo observada persistia. Os dias seguintes foram ainda piores. A cada vez que passava pelo espelho, algo parecia estar errado. Pequenas coisas, um movimento rápido no canto do reflexo, uma sombra que não correspondia a nada no quarto. À medida que essas visões se tornavam mais frequentes, Laura começou a questionar sua própria sanidade. Ela estava imaginando tudo isso? Ou o espelho realmente refletia algo que ela não conseguia compreender? Certa noite, enquanto olhava fixamente para o espelho, determinada a entender o que estava acontecendo, ouviu pela primeira vez os sussurros. Baixos, quase inaudíveis no início, mas inconfundíveis. Vinham diretamente do espelho. Laura recuou, assustada. Aproximou-se com cautela, tentando identificar as palavras, mas elas eram vagas, indistintas, como se fossem vozes sobrepostas, murmurando de um lugar distante. Ela olhou para o reflexo com mais atenção, mas a figura sombria de antes havia desaparecido. Decidiu que precisava contar à sua mãe. Na manhã seguinte, ao descer para o café, tentou explicar o que estava acontecendo. Mãe, tem algo errado com o espelho no meu quarto e eu vejo coisas nele, e agora comecei a ouvir vozes. Sua mãe riu de leve. Laura, você está se deixando levar. É uma casa velha, tem muitos barulhos. Talvez seja o vento. E quanto ao espelho, pode ser só a sua imaginação, filha. Mudanças são estressantes. Laura tentou argumentar, mas sua mãe parecia despreocupada. Era inútil. Ela estava sozinha com aquilo. Naquela noite, os sussurros ficaram mais altos. E desta vez, Laura teve a certeza de que não estava sozinha no quarto. Com cada nova noite, o desconforto de Laura só aumentava.
Os sussurros tornaram-se uma presença constante, enchendo o quarto no sótão com um som perturbador. Eles pareciam surgir assim que as luzes se apagavam, como se esperassem a escuridão para emergir de dentro do espelho. As vozes não formavam palavras completas, mas Laura podia sentir uma carga emocional nelas, a tristeza, desespero, algo sombrio que ela não conseguia nomear. Durante o dia, as coisas eram um pouco mais fáceis. Laura se forçava a evitar o sótão, passando mais tempo na cozinha ou na sala de estar. Sua mãe, sempre ocupada com o trabalho, não percebia o crescente isolamento de Laura, nem os olhares furtivos que ela lançava para o espelho sempre que passava pela porta do sótão. A escola, por sua vez, não oferecia alívio. Laura tinha dificuldade em fazer amigos, e os colegas mantinham uma distância educada. Ela se sentia cada vez mais invisível, como se não importasse onde estivesse, ninguém realmente a via. Essa sensação de ser ignorada parecia refletir sua experiência com o espelho. Quando ela olhava para o reflexo, sentia que as figuras que via, aquelas sombras sem forma, também estavam presas em algum lugar onde ninguém as notava. Era como se o espelho fosse um portal para um mundo de almas esquecidas, de pessoas que haviam se perdido, presas no silêncio. As noites foram ficando mais assustadoras. A cada novo anoitecer, as sombras dentro do espelho se tornavam mais definidas. Agora, Laura conseguia distinguir contornos vagos de figuras humanas, embora seus rostos permanecessem indistintos, como se não houvesse nada por trás da névoa que envolvia seus corpos. Ela os via se moverem lentamente, quase como se estivessem vagando por um espaço infinito e vazio. A escuridão do reflexo parecia muito mais profunda do que o quarto no qual ela estava. E os sussurros, e eles já não eram apenas murmúrios sem forma. Embora Laura não conseguisse entender as palavras, as vozes pareciam estar implorando por algo, como se pedissem para ser ouvidas, para serem reconhecidas. Havia uma súplica desesperada naquelas vozes, e Laura começava a sentir que o espelho estava tentando se comunicar diretamente com ela. Foi numa noite particularmente fria que a situação ficou insuportável. Laura estava deitada, tentando desesperadamente ignorar os sons vindos do espelho, quando sentiu uma presença mais intensa do que nunca. Era como se o quarto estivesse sendo invadido por algo que vinha de dentro do reflexo. As sombras estavam se movendo com mais rapidez, as vozes estavam ficando mais altas, e, pela primeira vez, ela viu uma das figuras virando-se diretamente para ela. Laura sentiu o coração disparar. A sombra não tinha rosto, mas o vazio onde deveria estar o olhar parecia perfurá-la. Um pânico absoluto tomou conta de seu corpo. Ela se sentou na cama, ofegante, com os olhos fixos na figura que agora parecia estar se aproximando do vidro. Então, num impulso, Laura puxou o cobertor sobre a cabeça, como se isso pudesse bloquear o que estava acontecendo. Por longos minutos, ela ficou ali, congelada, os sussurros enchendo seus ouvidos. Ela desejou desesperadamente que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, mas no fundo, sabia que era real. Quando finalmente reuniu coragem para olhar novamente, o quarto estava em completo silêncio. A figura havia desaparecido, assim como as sombras. O espelho parecia vazio, refletindo apenas o contorno de seu quarto iluminado pela luz fraca da lua. Na manhã seguinte, Laura se sentia exausta, como se não tivesse dormido. Algo dentro dela estava mudando, ou um sentimento de isolamento ainda maior, como se o espelho estivesse começando a devorar partes de sua alma, sugando sua energia. Cada vez que passava por ele, a sensação de que algo a observava se tornava mais forte. Ela sabia que precisava fazer algo a respeito, mas não conseguia reunir forças. Foi então que, ao mexer nas caixas antigas no porão, Laura encontrou os diários de seu tio, o homem que havia morado naquela casa antes dela. Ao folhear as páginas amareladas, uma frase a fez parar: o espelho aprisiona aqueles que se perdem no silêncio. Ouvi-los é minha maldição, e agora será a sua. Laura segurava o diário com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que acabará de ler. As palavras de seu tio ecoavam em sua mente, cheias de um pressentimento sombrio. O espelho aprisiona aqueles que se perdem no silêncio. A frase parecia ressoar profundamente dentro dela, como se explicasse tudo o que estava acontecendo nas últimas semanas.
Decidida a entender mais, Laura começou a folhear as páginas freneticamente, procurando por qualquer pista sobre o que seu tio sabia sobre o espelho. O diário estava cheio de anotações detalhadas sobre sua vida na casa, mas o que a deixou mais perturbada foram as descrições recorrentes de sussurros vindos do sótão. Ele falava sobre noites sem dormir, assim como as de Laura, nas quais ouvia vozes vindas do espelho. O diário falava de figuras que apareciam no reflexo, almas que ele acreditava estarem presas dentro do vidro, almas de pessoas que morreram sem serem ouvidas, condenadas ao silêncio eterno. Eu os vejo, ele escreveu em uma das últimas páginas, mas não posso ajudá-los. Cada vez que tento me afastar, eles ficam mais fortes. Eles se alimentam do silêncio, da solidão. Quando percebi isso, já era tarde demais. Laura fechou o diário, sentindo um frio percorrer sua espinha. Seu tio havia sucumbido ao espelho. Tudo o que ele descreveu era assustadoramente semelhante ao que ela mesma vinha experimentando: as sombras, os sussurros, a sensação de que algo estava tentando puxá-la para dentro daquele mundo silencioso. Agora, ela sabia que não estava apenas imaginando coisas. O espelho era mais do que um objeto antigo, ele era um portal para um lugar onde aquelas almas esquecidas estavam presas. Mas o que ela não conseguia entender era por que isso estava acontecendo com ela. O diário não explicava o motivo de o espelho ter esse poder. Tudo o que ela sabia era que seu tio tinha sido consumido por essas vozes, e agora elas estavam chamando também. Ao longo do dia, Laura não conseguia parar de pensar nas palavras do diário. As vozes se alimentavam de silêncio. Aquilo fazia sentido. A casa era tão quieta, e ela se sentia tão isolada desde que se mudará. Talvez o espelho estivesse se aproveitando da solidão dela, do fato de que ninguém parecia realmente ouvir o que ela sentia. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Laura se sentiu mais determinada do que nunca a fazer algo a respeito. Sabia que não podia contar com sua mãe, que não acreditava em nada disso, mas precisava encontrar uma maneira de quebrar o ciclo antes que fosse tarde demais. Ela precisava descobrir uma forma de combater o que o espelho estava tentando fazer. O reflexo escuro a observava do outro lado do quarto, como sempre, mas agora Laura sabia que as figuras que via ali não eram apenas ilusões. Elas eram reais, de uma forma que ela ainda não compreendia completamente, mas sabia que precisaria enfrentar. Antes de apagar a luz, Laura deu uma última olhada para o espelho. Uma sensação de urgência a invadiu. Se não fizesse algo logo, sabia que acabaria como seu tio, perdida dentro daquele espelho, presa no silêncio. Decidida, ela se deitou, mas manteve os olhos abertos, planejando o que faria a seguir. Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava falar. Precisava encontrar sua própria voz, ou corria o risco de ser silenciada para sempre, como aquelas almas que vagavam no espelho, esquecidas e sem rosto. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa do que o habitual, e o silêncio pesava sobre Laura como uma presença física. Ela estava sentada na cama, os olhos fixos no espelho. As sombras que antes pareciam sutis agora se moviam claramente atrás do reflexo, figuras vagarosas e sem rosto que pareciam cada vez mais conscientes de sua presença. Laura se sentia exausta, mas sabia que aquela noite seria decisiva. Não havia mais como fugir do espelho. As almas aprisionadas estavam ficando mais fortes a cada dia, e ela sentia que, se não fizesse algo logo, seria sugada para dentro dele. As palavras de seu tio ecoavam em sua mente, e eles se alimentam do silêncio, da solidão. Aquelas figuras queriam arrastá-la para o mesmo destino, aprisionando sua alma, roubando sua voz. Com uma respiração profunda, Laura se levantou da cama e caminhou lentamente até o espelho. Seus pés descalços tocavam o chão frio, e cada passo parecia reverberar no quarto vazio. Ela se posicionou na frente do vidro, encarando seu próprio reflexo por um momento. Lá estava ela, pálida e cansada, com olhos que mal disfarçavam o medo. Então, algo mudou. As figuras atrás dela no reflexo começaram a se mover com mais intensidade, como se estivessem esperando aquele momento. Elas não eram mais sombras distantes, mas agora formas claramente humanas, com corpos deformados e sem vida,
como se estivessem tentando romper a barreira que as mantinha dentro do espelho. Laura prendeu a respiração quando uma das figuras se aproximou mais do vidro, levantando uma mão pálida e sem forma em direção ao seu reflexo. Foi nesse momento que ela ouviu os sussurros, mais altos e distintos do que nunca. Desta vez, as vozes não eram apenas murmúrios confusos. Elas estavam falando com ela. Ajude-nos e ouça-nos. As palavras eram uma súplica desesperada. Laura deu um passo para trás, o coração disparado. As vozes pareciam vir de todos os lados, ecoando no quarto, até que uma delas soou mais alta e clara, quase como um grito: "Você também será esquecida." Aquelas palavras atingiram como um golpe. Ser esquecida e ser invisível para o mundo, assim como as almas no espelho. Era exatamente o que ela vinha sentindo desde que se mudará para aquela casa, desde que sua vida começou a desmoronar. Uma sensação de vazio e solidão a consumia, e ela percebeu que o espelho estava se alimentando disso, da sua vulnerabilidade. Mas agora ela sabia o que precisava fazer. Laura se aproximou do espelho novamente, mas desta vez com um propósito. As figuras dentro do vidro se agitaram, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Ela sentiu a escuridão puxando-a, a mesma força que seu tio havia descrito no diário. Era como se o espelho estivesse tentando absorvê-la para dentro, como fizera com as almas antes dela. Ela lembrou das palavras do diário. O espelho se alimentava do silêncio. E se quisesse sobreviver, precisaria quebrar esse ciclo. Com a voz trêmula, Laura começou a falar, as palavras saindo como um sussurro no início. Eu não vou ficar em silêncio, disse, mais para si mesma do que para as figuras. Eu não vou ser esquecida. Ela levantou a voz, falando mais alto, deixando tudo que estava guardado dentro de si sair. Gritou sua raiva, sua tristeza, o desespero que sentia desde a separação dos pais, o isolamento na escola, a sensação de que ninguém a via ou ouvia. Cada palavra que pronunciava parecia enfraquecer a força do espelho, como se estivesse quebrando a barreira invisível que mantinha aquelas almas presas. As figuras dentro do espelho começaram a se distorcer, suas formas sem rosto parecendo tremer enquanto Laura continuava a gritar. Vocês não vão me levar. Eu não vou desaparecer. De repente, o vidro começou a rachar. Pequenas fissuras se espalharam pela superfície, como se as palavras de Laura estivessem literalmente quebrando o espelho. Os sussurros se transformaram em gritos, mas desta vez, as vozes não eram mais apenas de súplica, elas estavam cheias de dor e medo, como se as almas dentro do espelho estivessem tentando desesperadamente se agarrar àquele mundo. Com um estalo alto, o espelho se quebrou por completo, fragmentos de vidro caindo aos seus pés. Laura recuou, o coração batendo descontrolado. O quarto mergulhou em um silêncio profundo, e as figuras, as vozes, tudo desapareceu junto com os pedaços do espelho. Ela caiu de joelhos, exausta, o som do vidro quebrado ainda ecoando em seus ouvidos. Havia acabado. As almas haviam sido libertadas, ou pelo menos era o que ela esperava. Mas, ao olhar para os fragmentos no chão, Laura não pôde deixar de sentir que, de alguma forma, uma parte dela havia sido deixada para trás dentro daquele espelho. Os dias que se seguiram ao confronto com o espelho foram envoltos em uma estranha quietude. A casa, que antes parecia oprimida por um silêncio pesado e ameaçador, agora parecia vazia de qualquer presença maligna. Laura tentou se convencer de que tudo havia terminado, que as almas presas no espelho haviam sido libertadas e que o terror acabará. Ela contou à mãe que havia quebrado o espelho, explicando que o objeto estava velho e que parecia ter caído. A mãe não questionou muito, na verdade, parecia aliviada por não ter que lidar com algo tão estranho em sua casa. Elas limparam juntas os estilhaços e removeram o que restava da moldura antiga. No entanto, para Laura, o que restou do espelho foi mais do que apenas pedaços de vidro quebrado. Algo ainda a incomodava, como se uma sombra persistente tivesse ficado para trás. Naquela noite, Laura dormiu pela primeira vez sem ouvir sussurros, sem ver sombras no canto dos olhos. No entanto, o cansaço emocional que sentia não a abandonava. Era como se parte de sua própria alma tivesse sido consumida durante aquele confronto.
Ela se sentia vazia, como se algo vital houvesse sido arrancado dela junto com a quebra do espelho. Embora soubesse que havia vencido a batalha, uma dúvida persistente continuava rondando sua mente, e se o ciclo não tivesse realmente terminado? Dias depois, enquanto sua mãe anunciava que elas se mudariam da casa em breve, Laura sentiu um misto de alívio e nostalgia. Embora a casa fosse o cenário de tanto sofrimento, de alguma forma ela agora parecia familiar, como se algo dela estivesse ligado àquele lugar. Arrumando suas coisas, Laura tentava bloquear esses pensamentos. Ela só queria deixar tudo para trás. Foi enquanto colocava seus pertences em caixas que Laura encontrou algo que a fez parar. No fundo de uma gaveta, enroscado entre seus papéis e cadernos, estava um pequeno pedaço de vidro ou um fragmento do espelho que ela pensava ter removido completamente do quarto. Ela o pegou, e por um momento, a superfície refletiu seu rosto, mas algo estava errado. O reflexo era sutilmente distorcido, como se uma sombra ainda estivesse ali, observando-a. Laura sentiu o coração acelerar, e seus dedos tremeram ao segurar o pequeno pedaço de vidro. Os sussurros que ela pensava ter deixado para trás começaram a ecoar de novo, mas dessa vez, fracos e distantes, como se viessem de um lugar profundo, quase inalcançável. Ela prendeu a respiração, tentando decidir se deveria jogar o fragmento fora, destruí-lo por completo. Mas, no fundo, Laura sabia a verdade. O ciclo não havia terminado. Ainda segurando o vidro, ela percebeu que as almas não estavam completamente livres. Algo daquelas figuras ainda permanecia no espelho, uma parte delas ainda estava conectada àquele fragmento, e agora, também a ela. O espelho tinha sido destruído, mas o que ele representava, o que ele continha, não havia sido completamente apagado. Com uma mistura de pavor e aceitação, Laura guardou o pedaço de vidro na caixa e fechou a tampa, como se pudesse, ao menos por um tempo, evitar encarar a verdade. Ela sabia que o reflexo que viu, a distorção, a sombra, era uma lembrança de que aquilo que a perseguira não estava completamente terminado. De que, talvez, nunca estivesse realmente terminado. Enquanto a mudança para uma nova casa se aproximava, Laura sabia que carregaria consigo uma parte do espelho. E mesmo que nunca mais ouvisse aquelas vozes com a mesma intensidade, ela sempre seria observada, sempre, de algum canto sombrio e esquecido de sua memória, aquele reflexo a guardaria. O silêncio, afinal, nunca desaparece completamente.